nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a todos os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 121 e nós estaremos lendo a palavra do Senhor e louvando e exaltando o seu santo nome. Nós estamos domingo, 18 horas, o culto que nós celebramos ao nosso Deus, de oração, louvor e mensagem da palavra de Deus. Então vamos, nesta noite, abrir as nossas Bíblias para fazermos a leitura do Salmo 121, em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia aí onde você está, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Salmo 121, que trata, nos diz que Deus é o fiel guarda dos homens. O verso 1 nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Em seguida nós estaremos louvando ao nosso Senhor com 2 cantos. Eu, juntamente com a irmã Ana, e também vocês aí que estão, cada um em suas casas, vamos adorar o Senhor nesta noite. Então vamos fazer uma oração, iniciando o nosso culto. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de estarmos nesta noite, final de tarde, início de noite de domingo, ó Deus, te louvando, te bendizendo, exaltando, ó Deus, o teu santo e excelso nome. Ó Deus, que nesta noite seja uma noite de bênção para as nossas vidas. Ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja, ó Deus, presente em nossas vidas, que ele possa trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações, ó Deus, e que possamos nos alegrarmos na tua presença, com louvores, ó Deus, e com adoração ao teu santo nome. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, amados. Vamos nesse momento adorar ao nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. Vamos declarar esta noite que Ele é grande, grande é o Senhor, muito digno de louvor. Só Ele é digno de ser louvado esta noite. Glória a Deus. Adore o Senhor desta noite. Grande É o Senhor. e muito digno de A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome grande
Glória a Deus. Só Ele é o grande Deus. Só Ele é exaltado entre a terra e entre os céus. Só Ele é soberano. Só Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas louvado seja o nome dEle. Porque apesar da soberania dEle, Ele se importa comigo. É verdade. Se importa com você. Diga Vamos que dizer esta noite. Tu és soberano, santo. Senhor, sobre toda a terra. Vamos dizer que Ele é soberano sobre toda a terra. Soberano Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Glória a Deus. Apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Tu és tremendo. Louvado seja Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos, e orar. Pedir que Deus fale profundamente aos nossos corações nesta noite, noite de domingo, onde nós estamos reunidos, ó Pai, para adorar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, continua nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa a Tua palavra, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa trazer a revelação de tudo aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, ó Deus, e não aquilo que nós queremos. Ó Pai, continua nos abençoando, ó Deus, abençoando cada irmão, cada irmã, cada congregado aqui, ó Deus, da Igreja Batista Parque das Jaqueiras, ó Deus, cada família, que sintam-se abençoadas, ó Deus, por Ti, ó Deus, que as bênçãos, ó Deus, de Tua misericórdia, da Tua bondade, estejam sobre nós, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, nós vamos agora trazer uma reflexão da palavra de Deus, né? E eu já convido cada irmão, cada irmã a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas. Nós estaremos trazendo uma reflexão da parte do nosso Senhor para cada um de nós. E eu convido
cada irmão para ler comigo o capítulo 31 de 2 Crônicas. Você pode pegar a sua Bíblia aí, né, devagarinho, e procurar 2 Crônicas, tem 1 Crônicas, não é isso? Então, Reis, depois de 2 Reis, 1 Crônicas, depois 2 Crônicas, e você vai para o capítulo 31, os versos do 20 e 21, apenas para fazermos uma reflexão da palavra de Deus nesta noite. Uma vez que ainda nós estamos cumprindo com todas as determinações, né, do Ministério da Saúde, estamos em nossas casas confinados, né, nessa quarentena, então vamos desfrutar da palavra de Deus nesta noite, vamos nos edificar em sua palavra. E repetindo, 2 Crônicas, no capítulo 31, os versos 20 e 21, nos dizem o seguinte: E assim fez Ezequias em todo Judá o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. O verso 21 nos diz: E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, fez de todo o seu coração e prosperou. Meus amados e queridos irmãos, a minha palavra nesta noite, para você que está aí me vendo e me ouvindo, será uma palavra bem pedagógica. E além de pedagógica, ela será também uma palavra motivacional e bem explicativa para que nós entendamos acerca de tudo isso que está acontecendo em nossa volta, em nosso redor. Mas, irmãos, eu quero dar uma introdução, ou fazer uma introdução, para que nós entendamos acerca dessa história que nós estamos refletindo nesta noite. E eu quero voltar um pouco para o capítulo 28, verso 1. Capítulo 28, verso 1, nos diz o seguinte: Tinha Acais 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. E nós estamos tratando, a princípio, do pai do rei Ezequias, né? Então vamos entender, eu vou repetir a leitura para que você entenda o que o pai de Ezequias fez. O verso 1 do capítulo 28, ele nos diz: Tinha Acais, né, que era o pai de Ezequias, 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Olhem bem, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Muito bem, está registrado no capítulo 8, repetindo, de 2 Crônicas, o verso 1. E no verso 27, ainda referindo-me ao capítulo 28, a parte B nos diz: O rei Acais morreu, e o seu filho começou a reinar em seu lugar. Então veja que agora nós estamos, né, entrando em outra história. Mas voltando ainda, o verso 22, ele ainda nos fala sobre o rei Acais. Exatamente. Então olha o que diz o verso 22. Fala sobre a idolatria do rei Acais. E diz o texto: No tempo da sua angústia, olhem só, irmãos, o que nós estamos vivendo
as atitudes que nós devemos ter para essas atitudes que o rei Acais tomou. E o verso 22, repetindo, ele nos fala exatamente sobre isso. No tempo de sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Então, meus amados, e o verso 24, não é? Se nós olharmos ainda para o verso 24, ele nos diz: olha o que o rei Acais fez. Ajuntou Acais os utensílios da casa do Senhor e fez em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares de todos os cantos de Jerusalém e também na cidade de Judá. Então, meus amados irmãos, os deuses de Damasco se tornaram o objeto do seu culto e houve uma total profanação no templo da casa do Senhor no reinado do rei Acais. E, meus amados, no capítulo 29, verso 1, agora sim, entraremos na história do rei Ezequias, filho do rei Acais. E o capítulo 29, eu espero que você esteja me acompanhando, esteja com a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, que nós vamos fazer somente essa navegação entre capítulos, mas o livro será sempre o mesmo, né? Então, o capítulo 29, repetindo, verso 1, nos diz: tinha Ezequias, né? Estou agora me referindo ao filho de Acais, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Israel. Então, meus amados irmãos, o rei Ezequias mandou abrir o templo da casa do Senhor. A primeira atitude do rei Ezequias foi exatamente mandar abrir o templo da casa do Senhor. E ele também foi um grande homem de Deus, um importantíssimo rei em Jerusalém. E foi ele quem restaurou também a comunhão do povo com o Deus de Israel. Então, meus amados, o que ele fez? Ele restituiu o culto, algo que o seu pai, o rei Acais, havia exterminado, acabado, não é? Ele restitui o culto ao Deus verdadeiro, também a Páscoa e, sobretudo, os utensílios do templo, né? E abolindo toda a idolatria no meio do povo de Deus. E o verso 31, né? O verso 20, desculpem, do capítulo 31, nós estamos em 2 Crônicas, né? Como eu falei, não vamos sair deste livro, apenas falar sobre versículos, né? Mas dentro deste mesmo livro, que é 2 Crônicas. Então, que foi a leitura como base para esta mensagem, né? Que o título dessa mensagem é exatamente Vencendo as Lutas com a Ajuda de Deus. Então, repetindo para trazer para a nossa memória o capítulo 31, versos 20 e 21, que nos dizem: e assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E o verso 21, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, fez de todo o coração e
prosperou. Então, irmãos, vejam a diferença de um homem que deu as costas para Deus e de um homem que colocou a sua vida nas mãos do Senhor. E é aí que nós aprendemos, irmãos, exatamente no momento de angústia, no momento que nós sentimos a nossa alma angustiada, nós devemos correr para Deus. Algo que o rei Acaz não fez. Vocês perceberam que no momento de angústia, ele deu as costas para Deus, ao invés de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Infelizmente, hoje a gente ainda percebe que muitos fazem isso, quando estão passando por dificuldades, ao invés de correr para os pés do Senhor, eles se afastam do Senhor. E é claro que são atitudes completamente erradas, porque precisamos entender que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Muito bem. E continuando aqui, o texto diz que mesmo assim, depois de toda a sua fidelidade a Deus, o inimigo representado por Senaqueribe, que era o rei da Síria, tentou destruir a vida do rei Ezequias. Mas, queridos irmãos, o marcante é que Ezequias era um homem temente a Deus e não tinha como lutar sozinho. Se ele era um temente a Deus, ele não poderia lutar sozinho e não queria lutar sozinho, mas pediu forças a Deus para lutar. Por isso, amados, que nós estamos nesta noite exatamente falando sobre vencendo as lutas com a ajuda do nosso Deus. E como nós podemos, irmãos, lutar com a ajuda de Deus? Como nós podemos pedir essa ajuda a Deus para que Ele resolva essa situação que nós estamos passando, que nós estamos convivendo com ela? Então vamos refletir sobre essa história do rei Ezequias e aprender como enfrentar os problemas, as dificuldades, os medos com a ajuda de Deus. Óbvio que ficará bem mais fácil quando nós colocamos os nossos problemas, as nossas situações, as nossas dificuldades, os nossos medos nas mãos do Senhor, porque assim como Ele trabalhou pela vida do rei Ezequias, Ele certamente trabalhará pelas nossas vidas. Então vamos, muito bem. O primeiro ponto eu quero destacar nesse tema que nós estamos tratando, como lutar diante das dificuldades com a ajuda de Deus. Primeiro ponto é ser fiel a Deus. Então, olha, irmãos, nós não podemos pensar diferente, não podemos pensar de outra maneira que não seja essa de sermos sempre fiéis ao nosso Deus, independente das situações, das circunstâncias. E no capítulo 31, estou falando para vocês, se vocês estiverem com as Bíblias abertas de vocês, nós vamos fazer uma mudança de capítulos, versículos, mas estando no livro de 2 Crônicas, Agora, se formos para o capítulo 31, no verso 20, nos diz o quê? Fez Ezequias o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Então, meus amados irmãos, o rei Ezequias nos dá exemplos para seguirmos. Devemos ser, irmãos, fiéis ao Senhor em todo o tempo, todos os dias, em todo lugar, ou seja, em qualquer lugar, com integridade, ou seja, de todo coração. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, porque só assim Ele nos atenderá diante das dificuldades. Porque a nossa fidelidade para com Deus, irmãos, faz com que o nosso inimigo
preste atenção nisso, não tenha legalidade em momento algum para nos derrotar. Olha que coisa linda, eu vou repetir para ficar bem fresquinho nas nossas memórias. A nossa fidelidade para com Deus faz com que o nosso inimigo não tenha legalidade em momento algum para nos derrotar. E as bênçãos, amados de Deus, são liberadas para nós. Assim como foi para o rei Ezequias, que a Bíblia diz que ele prosperou por causa de sua fidelidade para com o seu Deus. Portanto, meus amados, continuando nesta reflexão, nesse estudo da palavra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado, eu quero destacar o segundo ponto: depender exclusivamente de Deus. Louvado seja Ele. E no capítulo 32, verso 1, diz: depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e invade Judá. Irmãos, entendemos aqui que mesmo se nós formos fiéis a Deus, se nós colocarmos a nossa fidelidade a Deus em ação, mas isso não impede de passarmos por problemas, tribulações e dificuldades. É claro que com a nossa fidelidade a Ele, colocando a nossa vida nas mãos dele, certamente ficará mais fácil de vencermos as dificuldades. Glória a Deus. Então, amados, mesmo sendo fiel a Deus, enfrentamos lutas, mas essas lutas servem para nos ensinar a depender exclusivamente de Deus para tudo em nossas vidas. E enquanto, amados, estivermos neste mundo, certamente enfrentaremos lutas e obstáculos que servirão para o nosso fortalecimento e a nossa confiança em Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas a Bíblia diz que Deus destruiu o exército do rei Senaqueribe. Terceiro ponto que eu quero destacar com os irmãos nesta noite é tapar as brechas para que o inimigo não venha entrar nas nossas vidas. E o verso 4 nos diz, agora do capítulo 32, você pode verificar na sua Bíblia, Ezequias tapou as fontes das águas que havia fora da cidade para que o inimigo não entrasse. Portanto, amados, o rei Ezequias, ele teve ideias maravilhosas diante das dificuldades. E eu quero lembrar a cada um de vocês, a nós mesmos, que nós devemos ter ideias maravilhosas diante das dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso país. E essa ideia maravilhosa, para subir a Jerusalém, era muito alto. E a pessoa ia subindo devagar, porque o povo de Deus, então, subindo devagar, eles fizeram fonte de águas nas subidas. Olha só que ideia maravilhosa. Então, para chegar no pico de Jerusalém em cima, era muito alto, e eles fizeram o quê? Fontes de águas, para que quando estivessem caminhando lá para cima, eles pudessem parar, beber um pouco de água e continuar a subida. Então, o que nós entendemos com isso? Contextualizando na nossa situação. São exatamente as nossas atitudes diante do Senhor, devem ser todas corretas e benéficas, né? Atitudes corretas e benéficas para que Deus, Ele
haja na nossa vida. Para que Deus entre com providência nas nossas vidas, precisamos ter exatamente sabedoria, né, e atitudes corretas, assim como o rei Ezequias. E interessante, amados, lembrar que aquelas fontes seriam para aliviar, como eu falei, né, o povo na caminhada à cidade santa. Mas é bom registrar também que os inimigos seriam também beneficiados na mesma subida, não é? Porque o povo de Deus estava subindo e o inimigo subindo atrás. E o que o rei Ezequias fez? Ele fechou as portas das fontes para que eles não pudessem se beneficiar daquela água durante a subida. Veja realmente a ideia, que ideia maravilhosa o rei Ezequias tomou. Então, por isso, Ezequias resolveu, como eu falei, tapar todas as fontes, e fizeram isso exatamente para que o inimigo não usufruísse da água e nem mesmo tivesse forças para subir ao alto de Jerusalém. Então, meus amados, o exemplo do rei Ezequias, precisamos aprender também a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas, esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado, enfraquecer o inimigo de nossas vidas para que ele não nos alcance. Quarto ponto, eu quero pensar com os irmãos sobre esse tema, como enfrentar as lutas com a ajuda de Deus, fortalecer o nosso coração. Nunca deixar, irmãos, que entrem nas nossas mentes, no nosso coração, coisas negativas, né? Coisas ruins, mas sempre estar colocando diante de Deus o nosso sofrimento, a angústia da nossa alma, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Voltando ao capítulo 32, o verso 7, o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria. Estava se referindo a Senaqueribe. Nem com a multidão que está com ele, porque há um Deus maior que está conosco. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Então, meus amados irmãos, de nada adianta enfraquecer o inimigo, tapando as fontes das águas, restaurar os muros, fazer torres e armar o povo, se eles estivessem com o coração temeroso e desanimados. Não adiantaria absolutamente nada. Mas o rei Ezequias falou profundamente ao coração do povo, para que eles ficassem mais animados para lutar e mais confiantes em Deus. Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, temos que ter confiança em Deus, para ficarmos mais dispostos para enfrentarmos essas dificuldades, esses disse-me-disse. E o mundo pode se curvar, mas a igreja do Senhor, ela continuará de pé. Louvado seja Deus. E perceba, queridos, que a vitória pela intervenção divina, ainda me referindo ao capítulo 32, o verso 22, nos diz: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos. Glória a Deus. Irmãos, quando nós estamos com Deus confiantes, não há problema que resista, porque nós somos mais do que vencedores, segundo a palavra de Deus.
E, meus queridos, nessa batalha, o rei Ezequias não teve que fazer absolutamente nada, além de ver Deus lhe defendendo. Glória a Deus. Defendendo do rei Senaqueribe e de todos os seus inimigos. Como diz o texto, e ele teve paz em seu coração. Ele teve paz de todos os lados. Glórias a Deus por isso. E eu quero, meus irmãos, concluir esta mensagem desta noite de domingo. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E para concluirmos, quero dizer a você nesta noite, creia que o seu Deus irá lutar por você nesta noite. Ele nos defenderá porque Ele é maior do que aquilo que nos ofende, aquele que nos persegue, os nossos inimigos, sejam eles quais forem. Glória a Deus. Quando somos fiéis ao Senhor, irmãos, aprendemos a depender exclusivamente dEle em meio às nossas dificuldades. Glórias a Deus. Quando tapamos as brechas que o inimigo encontra em nossas vidas e reconstruímos os muros para nos proteger, ficamos livres de muitos ataques, de muitos desgastes que porventura eles vierem. Por isso, meus amados, precisamos fortalecer o nosso coração, como diz a palavra, e crer que Deus é e sempre será maior para intervir de forma poderosa nas nossas vidas. É por isso, meus amados, que a Bíblia nos conforta, consola, exorta, ensina e nos diz e nos garante que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta noite. Ó Deus querido e amado, poderoso de Israel, Deus da nossa salvação, em Ti, Senhor, confiamos, ó Deus. Em Ti acreditamos que tudo, ó Deus, vai passar, que todas essas dificuldades nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Ó Deus, continue nos abençoando, Senhor, e nos dê mais uma semana abençoada em nome de Jesus e que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz amém e amém, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.